Boa tarde a todos. Vamos começar esse evento que é principalmente ligado ao lançamento do livro que é Petit traité d'écologie opérationnelle, de l'idéalisation à l'action. Mas pode ficar tranquilos, vamos falar português, não vamos falar francês o tempo todo. Então, o Marc e a professora Iris pediram que eu fizesse uma apresentação. Isso foi, a meu ver, uma imprudência. Por que vão pedir a um geógrafo de fazer a introdução de um livro de ecologia? Ao pensar bem, não é tão ridículo assim, porque não é absurdo, porque o objeto central da geografia é a relação entre natureza e sociedade, com a diferença que nós estamos interessados nas configurações espaciais que nascem desse confronto. A ecologia tem lida mais diretamente com a relação entre as sociedades e a natureza, os vários componentes da natureza. Então, e a dificuldade, às vezes, para alguns dos ecólogos, é incluir as sociedades e as relações sociais dentro do panorama que eles estão estudando dos ecossistemas, do sistema funcional da natureza. Então, na verdade, eu vou falar muito brevemente, só para deixar espaço para o Marc e o Alain Pavé apresentar o livro deles. Uh, o que acabo de dizer é provado por esse livro. Os dois autores vêm, um do mundo das ciências naturais, da ecologia, e outro das ciências humanas. Então, isso vai com que essa visão é compartilhada entre os dois. Esse livrinho, além de ter dois autores que vêm de áreas diferentes, também tem a vantagem de ser pequeno, claro, compreensível e dedicado a fazer as pessoas entenderem os projetos, os problemas, com uma certa benevolência. Ou seja, não é um livro alarmista, meu Deus, o mundo vai acabar. A gente ouve muito isso na ecologia, não. Aí é um livro de ecologia operacional. O que é que nós podemos fazer? Transmitir informação aos habitantes do planeta sobre a melhor maneira de viver nele sem danificar. Ou seja, é quase um manual de como viver nessa terra. Então, esse livro faz isso, uma análise positiva e otimista da maioria das questões do momento. Lendo esse livro, você se convence que o nosso futuro não é tão sombrio quanto dito na mídia. A mídia vende papel e vende horas, tá? Fazendo alarmismo. Não. Isso não quer dizer que ele não trate de temas difíceis. Todos os temas difíceis do momento estão tratados. A crise energética, a dinâmica climática, mudança climática, engenharia ecológica, e se pergunta como alimentar os humanos e os outros, os animais, como gerenciar e desenvolver organismos vivos, seus produtos e assim por diante. Só não gostei quando ele disse como repensar a organização e planejamento regional. Isso é nosso, tá? Deixa isso para a geografia, por favor. E urbanismo e outro. Não, estou brincando. Bom, então esse livro, realmente essa tonalidade prática e positiva são das coisas muito boas que incentivam a ler. Bom, e os dois autores são qualificados para fazer isso? São. Porque eles têm os dois qualificações bem diferentes. O Alain Pavé é professor emérito da Universidade de Lyon, no laboratório de biometria e biologia evolutiva. Ele se define como biometrista e bioestatística, ou seja, ele trabalha nessa área, ele é membro da Academia de Tecnologias da França e correspondente da Academia de Agricultura. A produção científica dele até 2013, não sei se eu tenho a última formação, é pouca, são 166 publicações, das quais 151 referenciadas no Google Scholar, supervisou 33 teses e fez 72 palestras convidadas. Deve ter aumentado no intervalo, mas já dá ideia. Ele foi diretor do programa do meio ambiente do CNRS, do programa Meio Ambiente, Vida e Sociedade do CNRS e diretor do programa Amazônia, que no caso aqui nos interessa. O Marc, por sua vez, é historiador. Ele é professor nas classes préparatóires, que é uma coisa muito específica francesa, mas também na Universidade da Guiana, em Cayenne. E ele é também membro de um grupo aqui do Instituto de Estudos Avançados, que ele já foi 3 vezes, se não me engano, professor convidado aqui na USP. E ele, de outro lado, presidente da Alliance Française de Cayenne. E para mim foi uma surpresa. Para mim, a Alliance Française era no exterior, mas tem alguns poucos casos que tem a Alliance Française na França, no caso, na Guiana Francesa. Desde 2014, ele leciona na Universidade da Guiana, pesquisador, como já mencionei aqui, do grupo Políticas Públicas, Territorialidade e Sociedade, do IEA, e membro do conselho editorial da Confins, que é uma
mais uma relação de trabalho que nós temos. Ou seja, esse livro é fruto de uma colaboração dupla entre ciências experimentais e ciências humanas e também entre duas pessoas que são pai e filho. Ou seja, uma colaboração pais-filho e descobri ao ver o livro de perto que a capa é do neto. Então são 3 gerações de pavês que estão responsáveis desse livro. Isso que eu queria dizer, agora vou passar a palavra para um dos autores, que está aqui presente do meu lado, e o outro que está um pouco mais longe, em Lyon, mas pela magia da tecnologia moderna, ele também pode entrar e participar. Oui, muito obrigado, Hervé, pela apresentação e quero dizer, para começar, que era uma história de família não voluntária. Não estivemos a falar, vamos fazer um livro e começar e escrever, e não. A história autêntica, se pode dizer assim, é... Senhor Alain Pavé fez um livro de ecologia aplicada, sobre ecologia aplicada. Me mostrou, e eu disse a ele, fala mais disso, menos outra coisa, mas também quando você fala da sociedade, porque como é uma ciência aplicada, temos que falar da sociedade e não sempre dos resultados científicos do ponto de vista científico. Então eu expliquei, não, você não tem que dizer assim, isso, etc, etc. Então finalmente era, fizemos o livro os dois, subimos os dois autores, e depois, durante a obrigação de fazer a edição do livro, pensemos ao neto, ao filho e ao neto, para a cobertura do livro, que está aqui. Vou mostrar. Donc, essas mãos com a planeta Terra são do meu filho Victor. Aqui é o livro, também o resumo desse livro em francês. E mostro também alguns livros. Alors, aqui é o livro, a versão material do livro. E aqui alguns livros escritos pelos autores e sobre biodiversidade, sobre como pensar o sorte, assim, no mundo vivo e do lado da história, uma pesquisa sobre a pesca costeira, mas esses são só alguns livros. Vou fazer essa apresentação em 4 partes diferentes, de duração diferente também. Vamos mostrar algumas definições, depois algumas proposições, que tipo de ecologia aplicada temos que pensar e quais podem ser os efeitos dessa ecologia aplicada. Terça parte, uma história da representação da natureza no pensamento erudito. Vamos explicar por que tem várias maneiras de pensar a natureza. E vamos terminar com uma reflexão sobre o mito da natureza imutável. Aqui é a tabela de conteúdo em francês e traduzida em português. Eu deixei, vamos mais falar sobre os 4 primeiros capítulos, menos de outros, mas podemos também responder as perguntas. E sobre o último, repensar a organização e planeamento do território para não brigar com a geografia da USP e não brigar com a geografia mundial, representada aqui. Não vamos falar muito, poderemos, mas não é o ponto maior, o ponto principal da reflexão desse livro. Vamos começar com algumas definições. Porque uma das ideias básicas que temos, primeiramente, na ciência temos que ter um vocabulário que dá uma definição do vocabulário, das palavras, definições das palavras do vocabulário. Mas também, segundamente, tem várias utilizações desse vocabulário dentro e fora das ciências que podem, às vezes,
ser mais complicado, com mais confusão. Então, também, ele contribuir a fazer diminuir as confusões. Vou começar com uma primeira palavra. Uma palavra que existe também em francês. Então, em português é meio ambiente. Existe em francês milieu ambiant. Existe, claro. E essa palavra está numa palavra especial, muito rara, ou podemos dizer em espanhol, porque é uma palavra que fala do centro ao mesmo tempo que fala da periferia do centro. Meio ambiente e o meio que é ambiente. E o A que também não há. Alors, existe em francês, mas temos outra palavra também que é environnement, como em inglês, environment. E essa palavra tem uma história ampla e especial, e que a palavra nasceu em francês. Século XIII, mais ou menos, qual era o environnement, era o, como dizer, o lugar perto e cerca de outro lugar, que seja uma cidade, forte. Então, tem environnement assim. Voilà. E cercania, sim, assim. Cercania. E depois, essa palavra não se utilizou muito em francês, mas passou na língua inglesa, environment. E essa palavra foi quase extinta em francês, mas e do lado francês é uma preferência para o meio ou o meio ambiente. Enfin, que traduz em português, donc le milieu ambiant. A palavra environnement voltou a ser usada na língua francesa na década de 1970. E isso tem uma explicação na história das ciências, que sejam as ciências humanas ou as ciências experimentais, como Hervé explicou antes. E então agora vou definir, porque eu falo português, então vou fazer uma definição do meio ambiente, mas é a definição francesa de environnement. Alors, meio ambiente, ok, é o tema da ecologia. Mas se é meio ambiente é o tema da ecologia, ok, a ecologia. Temos que definir a ecologia como ciência fundamental, depois como ciência aplicada, e em seguida também mostrar como a palavra ecologia é usada em outros campos da política e na sociedade, porque temos segundo problema de linguístico. Porque em português, o que os dizemos que é ecologia política, se entendo bem, em português é ambientalismo. Mais ou menos, se pode dizer também ecologia política, os dois. E ambos os lados têm também verde, claro. Se fala do movimento verde, dos dois lados. Então, temos que fazer uma definição também da utilização da palavra ecologia na política e na sociedade. Em primeiro lugar, a ecologia como uma ciência fundamental. De que estamos falando quando falamos da ecologia? Em princípio, é a ciência que lida com níveis de organização de organismos vivos mais amplos do que o nível dos indivíduos. Quando eu digo indivíduo, pode ser uma planta, um animal ou um ser humano, qualquer tipo de organismo vivo. Na ecologia, portanto, lidamos com populações. Uma população são indivíduos de uma espécie, com comunidade, ou seja, grupo de seres vivos de espécies diferentes, com ecossistemas, grupo de comunidade cujos indivíduos interagem entre si e com seu ambiente, com biomas, ecossistemas com características de uma área geográfica, e também com biosfera. Vou falar depois sobre biosfera. A ecologia está sempre centrada na interação dos seres vivos entre si e com seu ambiente e, portanto, pode ser definido como
definida como una ciencia fundamental. A palavra surgiu nessa época de estruturação geral das ciências. Quando digo estruturação geral das ciências, das temáticas das disciplinas, quero dizer esse século longe entre meio fim do século XVIII e meio fim do século XIX. Então, em 1867, o alemão 66, o alemão Ernst Haeckel inventou a palavra ecologia. E vamos entender, mas por que essa palavra? O que significa ecologia? Então, tem duas palavras gregas, oikos e logos. Logos, podemos falar de uma maneira rápida. O logos é o discurso, vamos dizer, o discurso da sabedoria ou da ciência. Bom. E oikos é mais ou menos uma propriedade fundária das pessoas as mais importantes da civilização grega. Então, como oikonomos, oikos, logos. Então, como ele fez para construir a sua palavra, o que é o logos sobre o oikos é a ciência do habitat. E a palavra existe em português, a ciência do habitat. Ciência do lugar onde moramos. Depois, conceito seguiu outro. Em 1926, o soviético Vladimir Vernadsky criou a noção de biosfera. Como e por quê? Biosfera. Alors, bio é o vivo, claro. Ele percebeu que o mundo vivo era transformador químico. Portanto, o mundo vivo tem efeitos sobre a matéria inerte. Por exemplo, dar dois exemplos. Primeiramente, o ciclo do carbono. O ciclo do carbono tem etapas de organismos vivos. E o segundo exemplo é o que aconteceu na era primária, na era geológica primária, quando as algas marinhas produziram oxigênio. E essa poluição de oxigênio que explica que depois dessa produção de oxigênio tinha tanto de oxigênio no ar. Então, nessa situação, bem efeito do vivo sobre o mundo, a matéria inerte. Criou a palavra ecossistema. A sua preocupação do Tansley era de entender como a matéria era trocada entre os organismos vivos. Também, durante os anos 30, surgiram os modelos fundamentais da ecologia. Era o nascimento da ecologia científica teórica. Assim, podemos ver que, porque é quase sempre prazer do historiador ou da historiadora de dizer: você pensa que esse pensamento, esse conceito, essa reflexão é nova, mas não. Desde décadas, desde séculos, tem pessoas que pensaram. Então, todas essas palavras vêm dos séculos XIX e XX. Outro elemento fundamental do período entre guerras, entre as duas guerras mundiais, foi a experimentação, o início de tipo de engenharia ecológica, com a tentativa do Gauss de criar microecossistemas. Mas, à sua época, microecossistemas era sempre pegar as populações de dois micro-organismos e deixar eles com os dois, misturado e ver o que acontece. Portanto, está surgindo uma ciência ecológica, mas não realmente uma engenharia ecológica pelo vivo, nem uma ciência ecológica aplicada. Portanto, já existiam ciências da vida aplicadas. Temos duas, que são antigas. Temos textos dos gregos e dos romanos das duas ciências aplicadas fundamentais do vivo. As duas ciências aplicadas, medicina e agronomia.
desde os gregos e outros e os romanos. Ao mesmo tempo, depois, a partir da década de 1970, a ecologia passou por um processo de globalização. Mas o que eu quero dizer quando eu falo de globalização? Que significa? Duas significações. Por um lado, foi a globalização do objeto dessa ciência em escala geográfica no nível da planeta. A ecologia agora lidava com a biosfera terrestre. E também, por outro lado, segundo o sentido da globalização, a ecologia está se tornando a ciência do meio ambiente, à frente de todos os outros estudantes ambientais. Depois dessas duas globalizações, depois, no mesmo momento dessa mobilidade. Desculpa. Voilà. Desse momento de globalização, apareceu uma ecologia política. A primeira utilização dessa palavra, da ecologia para falar de pensamento político, é de 69-70. Mas, coisa que eu quero dizer é que também, então, o prazer do historiador ou da historiadora, quero dizer que as preocupações fundamentais da ecologia política existiam antes. Tinha desde o meio do século XIX, pode ser também, podemos discutir sobre antes, mas desde o meio do século XIX, tinha preocupações da proteção da natureza, com duas maneiras de pensar essa proteção, ou preservação ou conservação. Qual é a diferença? A diferença de como dizer, radicalidade, não sei se pode dizer em português, radicalidade. Do ponto de vista da preservação, a natureza deve ser mantida longe de qualquer influência humana. Conservação significa proteger a natureza de uma forma mais específica como intervenção humana. Então, tem uma diferença de radicalidade entre os dois. Então, o fato de pensar, porque isso é a primeira definição da ecologia política. Então, de ambientalismo, se podemos dizer também assim. A primeira definição é de dizer que ecologia política ou ambientalismo é o fato de fazer uma proteção da natureza. Mas, se todos os ambientalistas, todos os militantes da ecologia política querem isso, sobre as outras coisas, sobre os outros problemas, são divididos. Então, conservar, manter que? Conservar que? Como? Que preservação? Que tipo de economia? Que tipo de sociedade? Que comportamento? Como fazer? Onde? A que velocidade? Tudo isso, os movimentos da ecologia política não estão de acordo. E, no mesmo tempo, o uso da palavra natureza também está se dissolvendo, dependendo de nossa sensibilidade e orientações ideológicas. Eu vou dizer em português uma palavra que podia ser aplicada até hoje em dia sobre a utilização da palavra natureza, português, nature, em francês. Vou dizer em português e se podemos também dizer em francês porque é uma citação francesa, mas eu vou dizer uma tradução em português. Do Condorcet, no final do século XVIII. Natureza é uma daquelas palavras que são usadas com mais frequência porque aqueles que as ouvem ou pronunciam raramente atribuem a ela alguma ideia precisa. Bom. Alors, e nosotros, esse livro de ecologia aplicada, como e por quê? Porque a ecologia aplicada continua a ser fraca. Então, queremos contribuir a uma ecologia aplicada mais forte. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, propostas. As propostas sobre alguns problemas
fundamentais hoje em dia. E nessas propostas, vou falar de 3 temas principais importantes. Primeiramente, a energia. Segundamente, o aquecimento global. E, para finalizar, biodiversidade, sobre biodiversidade. Então, vou começar. Voilà. Que tipo de ecologia aplicada? Começamos sobre a energia. Como escrevei, vou mostrar que tem fontes de energia numerosas e, por vezes, inesgotáveis. Não vou falar... Alors, por que falar de energia? Falamos de ecologia do ser vivo. Então, por que energia? Porque energia é uma parte do meio ambiente, é uma parte da utilização humana, da sociedade humana, do meio ambiente. E sobre essa energia, queremos mostrar que tem 3 fontes inesgotáveis de energia na nossa planeta, que é o calor solar, o calor do magma e a gravidade da Terra. Antes de explicar os 3, falar dos 3, eu quero dizer que quando falamos dos problemas ecológicos amplios, importantes, que existem, que são uma realidade, os problemas, tem tipo de preconceito, de certeza, de uma limite que vem. Claro que todo tem limite, quase todo o universo tem limite. Estamos perto de limite e isso que é o perigo. E assim não vamos pensar da mesma maneira. O calor solar nos permite produzir energia solar. Sabemos como fazer. Então isso não é livro de antecipação. Sabemos como fazer e podemos melhorar. O calor do magma pode ser usado para obter energia geotérmica. Isso já está sendo feito em vários lugares, por exemplo, na Islândia e também na ilha das Antilhas Francesas, Guadalupe, tem também uma instalação. E também a terceira energia inesgotável é a gravidade. A gravidade, que temos uma força fantástica à nossa disposição, a gravidade da Terra. Alors, já fazemos com a hidroeletricidade, isso é gravidade, é a energia da gravidade. E também temos outra força fantástica, que são as marés. E, alors, não sei como se diz, penso que em português pode-se dizer usina de energia das marés, não sei como se... Oui, é assim. Bom. Maré motriz em espanhol. Bom, em português, você pode dizer também maré motriz. Pode, os dois. Bom. E na França, por exemplo, temos uma usina assim desde 1960 e funciona, continua a funcionar. Então, também sabemos como fazer, podemos fazer melhor, sabemos como fazer. Também não é uma invenção da ciência-ficção, não sou na Dune, na Fundação, não sei o quê. É a realidade do século XX e XXI. Além dessas 3 fontes inesgotáveis de energia, há outros processos que já estão em vigor. O case em vigor. Claro, a energia de fissão nuclear. Alors, avanços recentes também foram feitos no desenvolvimento de usinas de energia de fusão nuclear, porque agora podemos fabricar eletroimãs que comprimem ainda mais o plasma de hidrogênio. Então, essa fusão controlada, não é controlada, essa fusão controlada não polui, é segura e produz enormes quantidades de energia. Donc, não é um problema de limite. Vamos falar depois sobre essa certeza das limites, limites da planeta, vamos falar disso também. E tem também outras soluções energéticas com hidrogênio e também com uma coisa que começa, que pode ser, que
che se pode pensar também a energia da pressão osmótica, de utilizar a energia da encontra da água doce de rio com a água salgada do mar. Já fizemos algumas tentativas, ensaios, tentativas, no rio francês, se chama Rodano em português, pode ser Rodano, le Rhône, e com o Rhône, que tem fluxo de 1.700 metros cúbicos, e sabemos que a Amazônia é 200.000 metros cúbicos de fluxo. E também, claro, a eletricidade. Então, que objetivo a tecnologia e a ecologia operacional podem ter com a relação avec energia? Claro que temos que descarbonizar. Sabemos isso. Temos que descarbonizar, mas nessa situação, é a razão por que eu falo da limite, é uma maneira de dizer, porque falaremos depois do lado religioso do pensamento, de uma parte do pensamento ecológico. Mas também sem sempre pensar no nível do ascetismo. É toujours uma ideia de diminuição. Que vai diminuir? Que vamos fazer diminuir quando e como? Se eu digo que podemos manter o nível de consumo de energia, total de energia, e podemos aumentar esse, com outra maneira de fazer. E essa maneira de fazer pode fazer uma descarbonização rápida do sistema energético mundial. Mas tem que ter a vontade, claro. Ter a vontade de fazer. Também, porque outra coisa que eu quero mostrar é que, bom, referência 1972, o relatório Meadows, The Limits to Growth, alors pensou que é os limites do crescimento, e nesse relatório que foi interessante, honesto, não, como é em português, honesto, interessante, honesto. Quando você lê uma leitura interessante, mas uma leitura pode ser interessante, honesta e equivocar-se. Bom. E coisa que eu quero dizer que esse relatório chamou a atenção para os limites previsíveis dos principais recursos, sejam eles fontes de energia ou matérias-primas. A preocupação é normal. Tem limite, quando, como. Mas o problema é que quando falamos de descarbonização, falamos do petróleo, do gás natural e do carvão. Não se esgotariam. Nunca. E não é problema, não se esgotariam. E também descobrimos novas reservas dos três, desses três tipos de energia. E uma coisa especial que eu quero explicar em português, que é até mesmo a velocidade na qual as reservas estão sendo descobertas é mais rápida que a velocidade no qual o consumo mundial está aumentando. Bom. Então, o problema não é o limite material dos recursos, é os erros nas maneiras de usar desses recursos. Então, claro que tem necessidade de descarbonização, mas não é um problema de limite dos recursos, é outro problema. Bom. E claro que esse outro problema são as emissões de gases de efeito estufa. E então, vou falar agora da segunda temática sobre a mudança climática. Alors, os modelos como em português é IPCC, como o GIEC em francês, donc painel intergovernamental sobre mudança do clima. Então, os modelos do GIEC nos dizem muito, nos aprendem muito. A previsão de aquecimento global vai ser, bom, mais ou menos entre 3 e 4 graus mais em 2100 que em 1850. Mas essa temática do aquecimento global, o primeiro que tinha essa ideia era o francês Joseph Fourier. Em 1827, na sua dissertação, que se chama em francês Mémoire sur les températures du globe terrestre, mais ou menos dissertação sobre as temperaturas do globo terrestre, isso.
Penso e escreveu que a atividade humana, especialmente a industrial, poderia causar uma mudança das temperaturas. 50 anos depois, com mais precisão, o Arrhenius, que era da Suécia, pensou os efeitos do dióxido de carbono. Depois também, sabíamos também do século XX que tinha, como dizer, que havia mudanças das temperaturas e em 1967 Emmanuel Roy-Ladurie publicou sua História do Clima falando disso. Mas, então, ele demonstrou que houve aquecimento, mas isso ocorreu após resfriamento entre o século XV e o início do século XVIII. Então, agora são coisas famosas que antes da situação atual tinha Little Ice Age em inglês, mas em francês, porque ele que falou disso a primeira vez, o petit âge glaciaire, a pequena idade de gelo, isso, né? Pequena idade de gelo. Então, na década de 1970, sabíamos que tinha mudanças das temperaturas mundiais, mas havia uma preocupação maior com a possibilidade de estarmos entrando em uma nova era glacial. Era coisa dos anos 70. Por quê? Porque nos últimos 1 milhão de anos, nosso clima foi regulado por ciclos de cerca de 100 mil anos, com cerca de 80 mil anos de eras glaciais e 20 mil anos de períodos interglaciais. A última era glacial terminou a cerca de 3.000 anos. As temperaturas aumentaram até 5.000 anos atrás. Depois, parecerão diminuir gradualmente. Temia-se que uma era glacial retornaria em 7 a 8 mil anos no futuro e que as temperaturas esfriariam entre disso. Mas houve duas mudanças fundamentais depois disso. A primeira foi a cúpula da Terra de Estocolmo, em 1972. Desde então, as cúpulas da Terra têm sido realizadas a cada vez 10 anos, exceto em 2022. Donc Rio mais Johannesburg, Rio mais 20. Bom. A cúpula de Estocolmo foi a primeira a usar o termo biosfera. Não era mais natureza, mas biosfera. A segunda etapa importante foi o relatório Charney para o presidente dos Estados Unidos de América, Jimmy Carter, em 1979. Esse relatório diga quase todos os que depois, como dizer, que depois hemos demonstrado, que depois hemos demonstrado, mas sem bem saber quanto. Problema de quantidade, sobre a qualidade do pensamento, perfeito esse relatório, mas sobre quando não tínhamos nessa época maneira muitas boas de fazer a avaliação. Alors, o IPCC foi criado em 1988. 1992, cúpula do Rio, onde o chefe da delegação científica francesa era o senhor Alain Pavé. Depois, Rio, donc Johannesburg, Rio plus 20, mais 20, em 2012. A cúpula de 1992 teve várias características novas. Primeiro, a presença massiva de ONG também, ONG, 1500, e acima de tudo, levou as duas convenções importantes sobre mudança climática e sobre diversidade biológica. Por um lado, para nós, não só para outros também, mas para nós no livro, o objetivo é mitigar o aquecimento global e, por outro objetivo, segundo objetivo, adaptar-se a esse objetivo global. Donc, não é de não fazer nada. Alors, o que significa mitigação? O que significa adaptação? A mitigação consiste na redução das emissões de gases de efeito estufa, não apenas por meio da descarbonização,
mas também por meio de outras ações. Outras ações que são biologia, em especial a mudança dos tipos de fertilizantes utilizados. Por exemplo, agora podemos usar microbios para fornecer nitrogênio às plantas e não mais nitratas. Como se chama isso? Nitratos. E não mais nitratos. Isso é engenharia ecológica. Outro objetivo é adaptação. Por exemplo, transformação de habitat. Transformação de habitat, você pode dizer moradia. Ar-condicionado natural, baseado na circulação de circuitos de água. Isolamento reforçado dos edifícios. Sabemos, temos a tecnologia de... Quando eu falo, quase sempre, não é uma invenção, não é uma... Temos, ou vamos ter, ou podemos melhorar. Donc, outro objetivo, essa adaptação, significa lutar contra o desperdício e mudar a forma como produzimos energia. Então, todo sobre a descarbonização do outro lado e todas as outras coisas que eu já disse. Além disso, também temos que dizer sobre ecologia aplicada ao fundamental, mas mais sobre os mídias que falam dos resultados das ecologias. Sabemos que período de mudança global é período onde tem mais perturbações. Também de lado para outro lado. Por exemplo, podem ter momentos breves ou lugares onde a temperatura pode baixar. Então, tem mais perturbações. Claro que tem mais perturbações, mas quando acontece problema meteorológico, não é sempre na responsabilidade da mudança global. Tem problemas meteorológicos na história da planeta Terra. Também, às vezes, de atribuir eventos humanos também na mudança climática. Coisas que são completamente sociais, culturais, a mudança climática. Depois poderemos falar de alguns exemplos assim. E agora vou falar da última. Quase uma hora. Então, biodiversidade. Sobre a biodiversidade, claro que temos que manter tipo geralmente de biodiversidade, porque biodiversidade é uma necessidade para o ser humano para manter o vivo, porque a biodiversidade que é também uma proteção do vivo. Mas tem verdadeiros e graves problemas metodológicos sobre a biodiversidade. Se, por exemplo, eu quero saber o número de espécies que desaparecerão da Terra. Bom, vamos concordar com a gente que falam das espécies desde 1500, ok? 1500. Bom, quanto? De acordo com a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, foram registrados 902 espécies extintas. Bom, 902. Depois, se eu vou ler, por exemplo, no site do Museu de História Natural, Museu Francês de História Natural, vou encontrar uma referência que me digo, que explica, que os autores explicam, que entre 7 e 13% das espécies de plantas e animais desaparecerão. Significa, mais ou menos, entre 150 mil e 250 mil espécies. E, desde 2016, a Fundação Nicolau Hulot vem afirmando, explicando como a espécie desaparece a cada 20 minutos. Então, eu gosto de fazer uma calculação, cálculo, e fazer cálculo. Então, significa que ano são 26.680 espécies, século, 2.600.000 espécies. Então, eu quero saber, tem mais ou menos 900 espécies desaparecidas, tem 150 mil, 250 mil desaparecidas, ou tem milhões de espécies. Como, quer dizer, se alguém me diz, se quero saber a população de São Paulo, quanto é? 15, 20 milhões. Eu vou fazer a mesma coisa, mais ou menos das diferenças. Vai me dizer 20 milhões. Outro vai me dizer 10 mil.
e o último vai vencer 3.000. E quase as mesmas diferenças. Como pode ter esse tipo de diferenças nas avaliações da biodiversidade? Existem inventários rigorosos. Por exemplo, o biologista Stephen Hubble, da Universidade de Califórnia, explica: na Europa há 127 espécies nativas e cerca de 200 no total. Na Amazônia, em 2008, ele escreveu que há 12.000 espécies de árvores. E em 2003, ele nos diz que há 16.000. Claro que uma avaliação pode mudar, pode aumentar, diminuir, isso é normal. E outro problema, que é o problema da aplicação, da ecologia aplicada, temos que manter todas as espécies. Por quê? Porque manter tudo em todo lugar, manter o mosquito anopheles, que dá a malaria. Alors, eu vou explicar uma coisa sobre a malaria que vai ser muito clara sobre isso. A malaria tem uma reputação de maladia de uma doença tropical. Mas desde o meio do século, começo meio do século XX, tinha a malaria de Espanha, em Itália, na França, mas também até a Escócia e a Dinamarca. Por que não tem mais? Porque ao momento tem a decisão de fazer desaparecer os ecossistemas que são bons para o mosquito anopheles. E essa razão porque não tem mais malaria num continente onde tinha muita malaria, que é a Europa. Então, que temos que manter, e temos sempre que manter tudo, qualquer seja o lugar. Alors, aqui, eu vou finalizar em 5, 10 minutos, mais ou menos. Donc, mudança climática, mitigação, adaptação para a lei, biodiversidade, eu falo dos problemas metodológicos, de escolher o que manter, e depois, a finalizar, vou falar da história da representação da natureza no pensamento erudito. Aqui é como dizer, o diagrama da página 86 sobre uma história da maneira de pensar a natureza ou dos conceitos sobre a natureza. E você vê que quando se constitui a ciência moderna, se eu quero a parte mais ou menos fim do século XVIII, começo do XIX, tem duas tendências que são relevantes de filosofias, sabedorias, religiões, pensamentos anteriores. Por um lado, dizemos a natura como cosmos ou como catedral. Natureza, desculpa. Natureza como cosmos e como catedral. Então, uma natureza que tem que ficar como ela era antes, que essa e todas as mudanças dessas naturas são negativas. Então, o cosmos dos gregos, o universo tem ordem, não podemos fazer uma perturbação, reforçado com o cristianismo, universo recente, e que se continua também na ciência com o que dizemos que é fixismo. Chamemos isso fixismo. A ideia que todas as espécies são, que a natura não tem que mudar, e que se a natura muda, vai ser sempre negativo. Alors, temos, por exemplo, noção de clímax, noção de superorganisme, até Gaia. Alors, porque esse problema, temos que ter uma, como dizer uma coisa sobre a religião. A religião nessa maneira de ver as coisas. Por exemplo, como se podia ter, se tem ordem que não tem que mudar, se não podemos fazer nada, pode significar que tem uma vontade que fez essa natura. Ou que pode ser uma vontade exterior da natureza, ou a natureza mesma que seja uma vontade. Quando falamos do Gaia, Gaia é da mitologia grega, não é a ideia de um sistema natural do nível da planeta, é uma ideia de um superorganismo que vai ter mais ou menos certos tipos de reações.
o diaxois. E donc, para nós outros, é a natura como catedral. Natureza como catedral. Do outro lado, a natureza como bazar. A palavra pode existir em português, bazar, ou como dizer, armazém, onde tem várias lojas. Oui, como um mercado, se quiser, como um mercado. Tem determinações e tem formas de estruturação do mercado. Não é caos completo. É um tipo de caos, um caos com elementos de organização. E então, aqui são outras noções que são aqui, mundo caótico, ecologia das perturbações, mas a primeira teoria, que é a única teoria global que funciona na ciência do vivo, é o darwinismo. Que nos explica Darwin on the origin of species? Ele começa o livro explicando que o ser humano, com vontade, tem a vontade de fazer seleções. Assim que temos tipos de cachorros, de gatos, tipos de cavalos. Bom, e o ser humano faz, a sociedade humana fazemos com vontade. E Darwin vai nos explicar, para mim, é o mesmo processo na natureza, sem vontade nenhuma, sem objetivo nenhum, sem finalidade nenhuma. Então, com essa teoria da evolução, essa evolução sem vontade nenhuma, é uma parte dessas maneiras de pensar a natureza como o mercado, podemos falar. Mas, claro que não falou do mercado econômico, então vai ser, temos que encontrar outra palavra em português. Bom, voilà, e tem também conceitos entre os dois, que podem ser relevantes das duas maneiras de ver, como ecologia, zoologia, e tudo isso. Alors, também tem uma maneira ampla de pensar a ciência e de fazer da ciência uma taxonomia. É necessário de fazer taxonomia, claro, necessário, mas pensar que o maior trabalho da ciência do vivo é de fazer taxonomia, o pensamento do século XVIII e, por uma parte, do pensamento depois. A ciência par excelência de fazer uma taxonomia. Mas o perigo da taxonomia é de continuar a pensar uma natureza imutável como espécies imutáveis. Assim, por exemplo, se eu quero mostrar dois documentos que não são no livro, mas que podem ter uma utilização pedagógica. Donc, para concluir o mito da natureza imutável, aqui. Por lado, documento brasileiro e documento francês. Por o documento brasileiro, donc falamos que o fixismo da natureza imutável tem uma origem religiosa e que podemos encontrar essa relação até hoje em dia, até nossa época. Assim, podemos fazer uma teoecologia e como é a natureza, como era a natureza, para começar, o jardim do Éden. E o que aconteceu? Os seres humanos erraram, e então, o que Deus tinha que fazer? Expulsar o ser humano da boa natureza. Donc, por lado, e outro lado, é uma documentação francesa, claro que é uma publicidade pode mostrar coisas, uma publicidade que mostra espécies bem separadas, porque visitar parque zoológico e encontrar leão, elefante, etc. Donc, para finalizar, fazemos outras proposições nas outras temáticas do livro sobre as tecnologias bioinspiradas, sobre várias outras coisas do que podemos falar, mas o que queremos dizer é que queremos um mundo mais confortável para os seres humanos e não o mundo do ascetismo. Porque uma parte do pensamento da ecologia política vai no mundo do ascetismo. É sempre na limite, no sacrifício. E quem quer começar? E para quê? Quem quer começar a não reter isso? Para quem? Bom. E então queremos agir no mundo
dinâmico, que sabemos que esse mundo é dinâmico, para melhorar. Muito obrigado pela sua atenção. Alain Pavé, Alain, tu veux intervenir? Tu souhaites intervenir? Pas vraiment, puisque Marc a été assez précis dans son exposé et donne une très bonne, comment dirais-je, très bonne vision du contenu du livre et surtout de la philosophie qui a présidé à cette rédaction. Donc je crois que Marc a très bien dit les choses. En revanche, s'il y a des questions précises, je pourrais répondre. O Alain diz que não precisa completar, porque o Marco já explicou de maneira clara e muito precisa, especialmente a filosofia que está por trás do livro, mas que se tiver pergunta, ele está disposto a responder. Então, muito obrigada por essa exposição detalhada desse livro tão interessante e que sugere, não é, muitos debates, inclusive de natureza semântica, linguística, porque esses conceitos que são bastante antigos, eu lembro aqui da Escola de Ecologia Humana de Chicago, dos anos 20, enfim, é o primeiro livro do Gilberto Freire, justamente Nordeste, foi dedicado a esse tipo de abordagem, não é? Da ecologia nas ciências humanas e antropológicas norte-americanas. E há uma tradição Humboldtiana muito consolidada também, né, nas ciências humanas europeias e com forte implantação nas Américas ibéricas, e dada a relevância assim, da obra do Humboldt como referência tanto para os naturalistas, né, nascidos na América, quanto aqueles que vieram fazer as suas expedições ao longo do século XIX. Então, eu gostei muito dessa parte. A minha questão talvez vai para o seu pai, aproveitar a presença dele. De que maneira as tecnologias antigas, eu me refiro até aos modos de construção, de habitar da Idade Média ou da época moderna, hoje em dia podem ser revitalizados. Quando a gente pensa naquelas construções de pedra, enfim, na própria arquitetura das casas, elementos, não é, que hoje em dia poderíamos considerar como sustentáveis do ponto de vista do uso do espaço ambiental. Não sei se faz sentido, quer dizer, como, né, se apropriar de técnicas construtivas e arquitetônicas dos séculos passados, né, anteriores à Revolução Industrial. E tecnologias com as pedras, também com a madeira, penso tudo isso. Alors la question est donc, je pense que les deux peuvent répondre ou l'un des deux. Ou tu as compris déjà ou tu veux que je fasse la traduction en français? Un peu, mais pas tellement. Bon, alors, donc c'est vrai qu'il faut tout. Voilà, c'est que la question est la suivante. Est-ce qu'il y a des possibilités dans l'optique toujours de ce que l'on veut, vers quoi on veut aller dans notre écologie appliquée? Est-ce qu'il y a des possibilités d'utiliser des technologies de construction qui relèveraient des époques antérieures à la révolution industrielle, en particulier dans l'usage du bois ou de la pierre? Parce que maintenant, surtout, d'ailleurs, ces deux-là, il y en a d'autres, mais ils sont essentiels. Est-ce qu'il y aurait dans ces domaines-là des moyens de poursuivre? Oui, enfin poursuivre, je ne sais pas très bien si c'est le bon terme, mais oui, bien sûr. De toute façon, nos savoir-faire s'empilent au cours du temps. Bon, aujourd'hui, il y avait une brève présentation des travaux de Notre-Dame, sur Notre-Dame. Mais dans ces travaux, qui sont les travaux de restauration de ce monument, on mobilise des techniques qui sont des techniques, je dirais, relativement anciennes. Il y a longtemps que les
constructeurs de cathédrales savaient faire des sculptures, savaient faire des toitures, savaient faire des charpentes en bois. C'est d'ailleurs la charpente qui a brûlé, qui a posé problème. Et donc, tout ça, bien sûr, ces techniques de construction sont en fait assez cumulatives. Alors, on en a rajouté depuis. On en a rajouté depuis, mais ces techniques sont cumulatives et il n'y a aucune raison qu'on ne les utilise plus. Alors, on les utilise évidemment pour la restauration ou l'entretien, mais on pourrait aussi les utiliser pour construire des bâtiments nouveaux. Alors, cela étant, il faut reconnaître quand même la chose suivante, c'est que les matériaux nouveaux, notamment qui tournent autour des bétons, alors je mets un pluriel à béton, donc qui tournent autour du béton, sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus, je dirais, agiles pour la construction d'un certain nombre de construction. Alors, je pense à un pont, par exemple. On a un très grand pont qui a été fait en France, qui a été fait tout en béton. Il aurait été impossible de le faire autrement. Ça, c'est clair. Le pont au-dessus de Millau, hein, qui fait quand même 3 km de long, qui est plus haut que la Tour Eiffel. Donc, ce pont n'aurait jamais pu être construit sans une technologie béton. Donc, il y a plein d'ailleurs de ponts comme ça. Il y en a un d'ailleurs, si vous amusez à vous promener du côté de Macapa sur l'Amazone, à un moment donné, alors c'est pas le pont qui traverse l'Amazone, c'est le pont qui traverse un tout petit bras de l'Amazone. Eh bien, ce pont, il est fait en ductal, c'est un pont qui permet un béton qui permet de faire des ponts très très minces. On va traduire, hein, donc on va arrêter là parce qu'on va le traduire maintenant, tout ça. Voilà. Pardon, Sim. excusez-moi. As técnicas de antigamente ainda existem e podem ser usadas, mas o conhecimento é cumulativo, ou seja, essas técnicas continuam sendo melhoradas. Então, elas podem ser usadas tais quais para restauração, mas como eles continuam evoluindo, construção de pedra e madeira pode ser feito. Porém, isso é possível ainda. Porém, as técnicas hoje do concreto armado, permitem coisas que não era possível fazer antes, por exemplo, os pontes. Ele citou o viaduto de Millau, de 3 quilômetros com pilares mais altos do que a Torre Eiffel. Isso seria impossível fazer. E no Oiapoque, ou no outro rio por perto, também tem pontes que só podem ser feitos de concreto. Então, não se descarta o que usava, mas que melhorar no intervalo e apareceram coisas novas. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la question posée ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, j'ai à peu près répondu. Bien sûr, on pourrait avoir un exposé plus long sur cette question précise, parce que c'est une question importante. Pergunta importante. Construire des ponts, construire des bâtiments, etc., ça fait partie quand même d'un des grands types d'activités de nos sociétés humaines. Et donc, il est important de savoir comment on fait. Et c'est pour ça que je réponds comme ça. Je dis oui, on peut utiliser encore le bois, bien sûr. Alors, pour les ponts, ce serait quand même un petit peu risqué. Ce qui était le cas jadis, les gens construisaient les ponts en bois. Hein. Donc, ce serait un peu risqué. En revanche, la pierre pourrait être utilisée, mais ce serait beaucoup plus difficile à faire et probablement plus fragile que des ponts qu'on fait actuellement avec les bétons que l'on a réussi à fabriquer. Ok. Fazemos para resumir? Ouais, on va faire comme ça. Donc, claro que essa pergunta era importante porque em uma dimensão maior da sociedade humana de fazer pontes e de fazer também casas. Então, eu pensei dizer que era uma pergunta de uma historiadora, então, mas é importante, mas quer dizer que podemos fazer coisas com pedras e também pontes, mas o melhor é de utilizar donc les bétons, je sais pas comment, concreto, utilizar concretos que podem fazer pontes, não vou dizer pontes sustentáveis, mais ou menos sim. Às vezes tem a questão dos materiais,
tem a questão dos materiais, mas também tem o design, não é? E que às vezes está ancorado numa tradição indígena milenar e que faz, digamos assim, também alguma diferença, não? Do ponto de vista da criatividade, não é? Do desenho, né? E da relação também com a paisagem. E aí uma última questão, desculpa tomar muito a palavra, mas qual a diferença então entre ecologia, né, e os estudos, por exemplo, né, da arqueologia da paisagem? Como é que a arqueologia da paisagem, a arqueologia cultural, social, da paisagem entram nesse enquadramento de uma ecologia aplicada ou operacional? Não sei se faz sentido, mas Oui, é la uma question. palavra que aparece muito. Ou est-ce que c'est, je vais quand même traduire la question, enfin, je vais la traduire pour que ça soit entendu. C'est de, bon, tout d'abord après une remarque générale sur, comment dire, le fait général dans l'architecture des décorations et du design qui crée des différences entre les gens, les peuples, les courants artistiques. La question qui était posée était de savoir, et de savoir si dans le champ de l'écologie, enfin, c'est à la fois, est-ce que dans le champ de l'écologie appliquée, on peut inclure une partie de l'archéologie, archéologie des paysages et d'autres types d'archéologie, et qu'on puisse l'inclure ou non. Alors je veux dire, si on peut faire des ponts entre les deux, mais c'est un peu ça. Est-ce que l'on peut utiliser un savoir venu de l'archéologie de manière générale, même, donc à défaut de l'inclure, mais au moins un savoir inclus issu de l'archéologie dans nos propositions, notre réflexion d'écologie appliquée. Voilà. Et là, je vais te laisser répondre toi pour le coup. Tu m'entends là, c'est bien? Oui, on t'entend parfaitement. Oui, oui, oui. Donc je vais essayer de répondre brièvement. Premièrement, l'archéologie est effectivement extrêmement intéressante, mais surtout pour reconstituer l'histoire des populations, des peuples dans le passé. Je cite un nom que j'aime bien citer parce que c'est quelqu'un que je connais bien et qui est l'une des plus grandes archéologues sur l'Amazonie, c'est Anna Roosevelt. Anna Roosevelt, arrière-petite-fille du président Theodore Roosevelt, est une archéologue et écologue. Donc retenez bien une chose, elle fait les deux. Elle a les deux champs de connaissances. Et les deux champs de connaissances s'alimentent l'un et l'autre pour avancer à la fois dans la connaissance écologique, mais aussi dans la connaissance archéologique. Donc c'est extrêmement complémentaire. Et on ne peut pas faire. Alors je parle évidemment, je pense à l'Amazonie, mais il y a d'autres endroits auxquels on pourrait penser. Mais on ne peut pas faire réellement de l'archéologie sans écologie et inversement. Donc c'est extrêmement complémentaire. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les savoirs anciens? Oui, bien sûr. J'ai déjà un peu répondu à cette question, dans la mesure où déjà, quand on veut faire de la restauration, on va utiliser des savoirs anciens. J'ai cité le cas de Notre-Dame, donc Notre-Dame de Paris, bien sûr. Donc, on utilise des savoirs anciens, des savoirs et savoir-faire anciens. Et puis, autrement, quand même, les technologies nouvelles nous permettent de faire mieux et plus vite en général. Vou resumir em português. Tem relações no pensamento, no método científico e sobre os resultados entre ecologia e arqueologia. Por exemplo, a famosa arqueologista americana Anna Roosevelt é completamente dedicada à Amazônia. Tinha uma formação de ecologista e de arqueologista. Donc, no pensamento científico, os dois têm uma relação e tem mais sobre o caso amazônico. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, de saber se as antigas maneiras de fazer, de construir, se são úteis hoje em dia, se
quando tem que renovar, restauração, restaurar, tem que restaurar, sim, mas geralmente são as novas tecnologias que são melhores. Voilà, c'est assim. Voilà. T'as mangé? Non. On est en réunion là. Okay. Pardon, je- peux venir. Oneto contribue, hein. Il peut venir, hein, il a contribué. Ah oui, je vais lui dire, je lui ai dit déjà. Donc, est-ce que j'ai répondu? Oui, tu as répondu. Boa tarde. Primeiramente, muito interessante tudo que você trouxe. Mark, obrigada. Mais uma aula aqui para gente. E, enfim, eu queria fazer uma pergunta a partir daquilo que você colocou no final da sua fala, que você fala da urgência, na verdade, acho que esse é o que trata o livro, da urgência em agir no mundo dinâmico, já que o mundo é mutável, né, no movimento, vamos dizer assim, movimentos simultâneos. E aí eu faço essa pergunta, né, nos termos dessa proposta de uma ecologia operacional, num contexto da diversidade das Amazônias que a gente assistiu ontem, né, com as pesquisas e debates, e que de qual forma, né, a ecologia operacional poderia ser aplicada na realidade das Amazônias. Eu sei que é complexo, mas é para ter uma ideia de como aplicar para desenvolver essa região. Obrigada. Quando vous fazer a tradução, eu vou dizer pouquinho mais, porque vou ampliar a sua pergunta. Bom, alors tem o terceiro autor do livro que fez como dizer, o desenho da página, da primeira página, da capa, que está ali e que entende perfeitamente a língua portuguesa. Au Victor. Alors, je vais résumer en français. Enfin, je vais dire en français la question qui est posée. Bon, il s'agit d'une écologie, il s'agit pour nous de mettre en place une écologie appliquée dynamique, dans la dynamique du monde naturel et vivant. Bon. Qu'est-ce qui pourrait être appliqué dans notre écologie dans cette Amazonie? Mais là, il faut que je dise deux mots en Amazonie. Donc là, c'est la question fondamentale. Qu'est-ce qui pourrait être appliqué en Amazonie, sachant que il y a bien sûr diversité de l'Amazonie, elle est tout sauf homogène. C'est une chose dont on a parlé hier dans le colloque Amazonie. Donc c'était tout sauf homogène et que justement, et c'est ça ce que ma coisinha supplémentaire, par exemple, lorsque il y a eu à plusieurs reprises des choses qui ont été dites ou montrées sur des documents qui en permanence questionnent aussi le développement. Donc il y a bien des choses à faire et qui ne se limite pas à ce qu'il y aurait comme limite ou comme chose à ne pas faire. Voilà. Você tens mais ou menos que eu quero dizer em francês. Bon. Voilà, donc attends, je te laisse d'abord la parole, si tu as des choses à dire sur ça, c'est-à-dire application de l'écologie, enfin, concrétisation de l'écologie appliquée dans le contexte amazonien, est-ce qu'il y aurait un ou deux trucs majeurs, on va dire, ou plus? Alors, une chose majeure, c'est une chose majeure qui, en gros, faisait partie des règles d'or de notre action scientifique. Je parle évidemment des équipes CNRS que j'ai dirigées pendant une période en Amazonie. C'était de dire, premièrement, l'Amazonie, ce n'est pas un objet comme ça qui est installé depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, mais c'est un immense système en mouvement permanent, et que si on veut intervenir au bon sens du terme, en particulier assurer le développement des sociétés amazoniennes, il fallait d'abord comprendre les choses. C'est-à-dire partir comme ça à l'aveugle et faire n'importe quoi, c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs entre nous soit dit, pendant longtemps, hein,
car pas spécifiquement en Amazonie, mais partout ailleurs. Donc, si on veut intervenir intelligemment, de façon à ne pas tout détruire, de façon à tirer le maximum de bénéfices qu'on puisse prendre de ce système, que ce soit au niveau local, mais même au niveau global, puisque l'Amazonie, par exemple, joue un rôle extrêmement important de climatiseur au niveau global, rôle qui a été découvert récemment, notamment par une équipe de l'Université de São Paulo. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut d'abord comprendre les choses avant d'intervenir. Souvent, on a pris les choses dans le désordre. Et là, en général, c'est pas terrible. Je vais traduire parce que là, il faut arrêter parce que là, maintenant, je vais dire en portugais tout ce que tu as dit. Hein. Donc, après, tu me diras la suite. Ah bon, voilà. Alors, ele está explicando também baseado na sua experiência de diretor do Centro Francês de Pesquisa CNRS na Guiana Francesa e na sua experiência de como dizer, chefe de missão, se pode dizer, chefe de missões científicas francesas na Amazônia, baseando sobre essas coisas, essa situação passada, ele quer dizer que temos que começar para bem entender o que aconteceu, e, primeiro, a Amazônia não é uma coisa simples, homogeneizada, uniformizada, mas um sistema muito complicado que também não uniformizada no espaço, nos territórios, mas não homogeneizada no tempo, e que esse sistema sempre muda. Então, começar assim e como dizer, de tirar alguns preconceitos que no passado conduzirão nas erros, equivocar-se. C'est la première coisa. Voilà, tu peux continuer ton développement. Oui, ben il me semble que j'ai dit déjà l'essentiel, mais l'essentiel, c'est pas pour défendre spécifiquement la position du chercheur au sens syndical du terme, encore que ça le mériterait quand même pas mal, mais c'était de défendre sa position dans la chaîne sociale qui s'établit lorsque on a à gérer quelques situations que ce soit. Alors évidemment, le cas de l'Amazonie est un cas extrêmement intéressant, puisque c'est à grande échelle, c'est un système très compliqué, c'est un système qui est peuplé d'humains, pas que d'humains bien sûr, mais peuplé d'humains, et donc le cas amazonien est un cas au niveau mondial, il y en a d'autres, hein, mais le cas au niveau mondial qui est extrêmement pertinent, et en particulier pour, en quelque sorte, comme modèle d'un grand écosystème, et tout ce qu'on pourra faire pour améliorer la gestion de cet écosystème. Donc, qui dit gestion, évidemment, exclut un point important qui est la destruction. Là, c'est, je crois, l'un des points sur lesquels il faut absolument insister. Éviter les destructions, pas tout à fait à quelque niveau que ce soit. Bien sûr que non. Traditionnellement, le brûlis sur abatis, qui était technique agricole, qui était utilisée par les Amérindiens, a marché quand même pas mal, assez souvent. Donc, on peut détruire localement, partiellement, mais encore une fois à petite échelle. Donc l'important, c'est de comprendre. Voilà. Alors, attends, je vais. O caso amazônico é, por um lado, interessante, por outro lado, importante. Importante para a regulação do clima mundial e interessante porque um território muito grande, com muita diversidade, com gente, então, muito interessante estudar. Interessante e importante. Depois, ele explicou que claro que temos que evitar o desmatamento, porque tem vários tipos de perigos que não falamos até agora, mas poderemos falar se temos mais tempo.
então, mas como a agricultura de corte-queima tinha a sua eficiência, não é de completamente proibir o fato de cortar ou de queimar, mas de fazer uma limitação baixa. Mais je crois qu'aussi dans la question qui était posée, c'était de savoir si on avait déjà, parce que c'est déjà pas mal ce qui a été dit, mais si on avait déjà quelque chose de plus précis. Bon, on fait de l'écologie appliquée, est-ce qu'en écologie appliquée, on aura un truc précis à proposer? Je crois que c'est ça aussi qui. A você quer saber se na ecologia aplicada tem uma solução sobre um problema amazônico específico ou coisa assim. Oui. Algo assim. Alors, je vais répondre déjà sur un sujet cher, c'est-à-dire que si on étudie, si on essaye de comprendre les raisons pour lesquelles ce grand écosystème se maintient tout seul, et quand on le perturbe, il se restaure. Hein. Donc, quand on étudie ça, on voit immédiatement le rôle disons, d'une distribution désordonnée par exemple, des arbres. Une distribution ordonnée rendrait le système beaucoup moins résilient. Donc, sa résilience, elle est due à des phénomènes aléatoires qui sont extrêmement importants et que vouloir, par exemple, si on voulait raser l'Amazonie pour faire une zone de grande agriculture, eh bien, on aurait quelque chose de très simple, c'est-à-dire un assèchement global. On arriverait probablement à un désert. Donc, l'Amazonie se maintient toute seule, se maintient parce que ce qui gouverne un tout petit peu sa dynamique, c'est je vais prononcer un mot épouvantable, c'est le hasard. C'est-à-dire que le hasard est maître, c'est lui qui permet, qui autorise une certaine résilience dans ces grands écosystèmes. Et donc, il faut absolument préserver cette structure aléatoire du peuplement amazonien. Quando temos que explicar a situação da floresta, mas a situação do vivo amazônico, vou dizer assim, do sistema amazônico, nós temos que pensar com algumas determinações perfeitas que vão explicar tudo. A realidade da possibilidade de se manter porque esse sistema tem possibilidade de se manter, então a Amazônia, é porque é o sorte que é um processo biológico fundamental, e esse sorte que vai explicar porque tem tanto de espécies diferentes como acaso que é sorte, o acaso no sistema natural, e esse acaso que vai fazer que tem várias espécies e que essas espécies são muitos lugares, porque se tinha esse lugar uma espécie, esse outro lugar outro, seria um sistema muito frágil. Esse é aleatório. Tem que ser aleatório assim. E então seria, claro, muito perigoso se desaparecer a selva amazônica, porque isso significa um lugar completamente seco. Significaria um lugar completamente seco. Diga, oui. Tá bom. Acho que, como o tempo já esgotou, acho que podemos agora concluir. Agradecer o Alain e o Victor, que apareceu fugitivamente atrás. Oi, Victor. E também os presentes aqui na sala e os presentes online. Com isso, acho que podemos agradecer de novo o Alain, desculpe, e o Marc, desculpa, eu esqueci do Marc, e concluir. Obrigado e leiam esse livro.